Bom, vamos ao exercício número 19. Aí esse exercício 19 já é na página 87, né? Vamos escrever aqui que ele é página 87. Então diz o seguinte: na figura o quadrilátero ABCD está inscrito na circunferência de diâmetro AC, com AC igual a 20 centímetros. Dado que a medida de BAD é 75 e AD é igual a CD, calcule a área do quadrilátero. Bom, olha só. Primeira coisa importante, vamos traçar aqui então o diâmetro AC. E outra coisa que a gente precisa saber aqui é o seguinte: tem uma propriedade que diz, que se refere a arco capaz, que é o que a gente chama de arco capaz de 90 graus. O que é o arco capaz de 90 graus? Se a gente tem o diâmetro de uma circunferência, então observa que eu fiz o desenho aqui ao lado, aqui em vermelho a gente tem uma semicircunferência, portanto AB, isso aqui é uma observação, uma coisa que a gente tinha que saber para fazer esse exercício. AB é o diâmetro e isso aqui em vermelho é uma semicircunferência. Semicircunferência. Bom, então quando a gente tem uma semicircunferência e, portanto, a gente tem um diâmetro, qualquer ponto que a gente pegue sobre essa semicircunferência e ligue com as extremidades deste diâmetro, formará um triângulo retângulo. Então, observe que eu peguei aqui 3 exemplos aleatórios. Eu peguei aqui um ponto F, que é um ponto qualquer da minha semicircunferência. Eu peguei ali em laranja, portanto, eu vou fazer agora em laranja também. Deixa eu procurar aqui o laranja. Olha aqui. Quando eu pego o ponto F sobre essa semicircunferência, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Por quê? Isso aqui é o que a gente chama de arco capaz de 90 graus. Quer dizer, qualquer ponto que a gente pegue sobre essa semicircunferência formará um ângulo de 90 graus, quando ligado aos dois extremos do diâmetro. Então, ó, aqui tem um ângulo de 90 graus, portanto, este triângulo laranja aqui é um triângulo retângulo. Assim como, se eu pegar aqui o ponto D, ó, aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. Vou pegar aqui, cadê essa cor, esse azul? Então, ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus também. Então, aqui em azul eu tenho um outro triângulo retângulo. E se eu pegar aqui um ponto C sobre essa semicircunferência, eu também tenho um ângulo de 90 graus. Portanto, aqui eu tenho um outro triângulo retângulo. Ou seja, qualquer ponto que eu pegue sobre essa semicircunferência e ligue com as extremidades do diâmetro, porque eu não consigo ligar isso aqui bonitinho, com a mesa digitalizadora fica complicado para fazer isso, mas enfim, se eu ligar aqui, eu aqui vou ter um ângulo reto e eu tenho um outro triângulo retângulo. Isso quer dizer que se AC é diâmetro, então B é um ponto sobre essa semicircunferência, então aqui eu tenho um ângulo reto. Consequentemente, eu tenho um triângulo ABC, que é retângulo. ABC é um triângulo retângulo. E o mesmo acontece com o triângulo que fica aqui embaixo, porque aqui embaixo a gente tem a outra semicircunferência. E D é um ponto qualquer dessa semicircunferência. Então aqui também é um ângulo reto. Logo, o triângulo ACD também é retângulo. É um outro triângulo retângulo. E aí, veja bem, deixa eu mudar aqui para a cor que eu estou usando. O problema me diz que AB é igual a CD. Então, ó, AD é igual a CD. Ou seja, esse lado é igual a esse. Então, esse triângulo retângulo aqui é isósceles. O segundo, né? O de baixo. E se esse triângulo retângulo é isósceles, então esse ângulo de cá é igual a esse ângulo de cá.
Só que se esse é 90 graus, sobra 90 para a soma desses dois, então cada um aqui é 45 graus. 45, 45. Se cada um deles vale 45 graus, ó, e a gente já sabe a hipotenusa, porque a hipotenusa desse triângulo retângulo é o 20. Então a gente consegue encontrar esses outros dois catetos, né? Aí tem vários modos, ou a gente usa seno, cosseno, tangente de 45, aliás, tangente não, porque a gente não sabe o valor deles. Então ou a gente usa seno ou cosseno de 45, ou a gente usa Pitágoras também, porque seria só chamar cada cateto desse de x. Até para mudar um pouquinho eu vou usar Pitágoras. Então olha, usando no triângulo, o de baixo, ACD, eu vou usar o teorema de Pitágoras. E aí eu vou chamar esse cateto de x e esse cateto x. Então vai ficar a hipotenusa ao quadrado, 20 ao quadrado dá 400, igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado igual a 400. Que vai dar x ao quadrado igual a 200. Então, x é a raiz quadrada de 200. Só que 200 é 2 vezes 100. Se o 200, deixa eu escrever aqui. Se o 200 é 2 vezes 100, então na hora de tirar a raiz de 100 é 10. Então vai ficar 10 raiz de 2. Então a x vai ser igual a 10 raiz de 2. 10 raiz de 2 centímetros. Só que a gente quer a área do quadrilátero. Só que a gente já consegue encontrar a área desse triângulo. A área do triângulo ACD. Por quê? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que num triângulo retângulo, se a gente considerar um cateto como base, então o outro é a altura referente a essa base, não é? Quer dizer, deixa eu escrever aqui o que eu estou falando, ó. É porque é difícil desenhar com a mesa digitalizadora, o meu desenho não vai ficar certinho, mas aqui, se eu faço aqui um triângulo, aqui eu tenho um ângulo reto, olha lá. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, se eu pegar esse cateto aqui que eu vou chamar de B e esse cateto de C, a altura referente ao cateto B é o cateto C. Então, nesse triângulo retângulo, a área dele pode ser calculada como B vezes C sobre 2. Que é o que a gente vai fazer ali no triângulo ACD. Porque eu tenho que um cateto é 10 raiz de 2 e o outro cateto também é 10 raiz de 2. Então, a área do triângulo ACD vai ser 10 raiz de 2, que é um cateto, vezes o outro cateto, que também é 10 raiz de 2, isso aqui dividido por 2. Aí isso vai dar 10 vezes 10, 100, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, só que o 2 cancela com 2 de baixo, então isso aqui vai dar 100 centímetros quadrados. Isso é a área de um dos triângulos, deixa ela aqui guardada. Tem que achar agora a área do outro triângulo. Como? A gente sabe, vou fazer aqui em outra cor do outro triângulo, ó. A gente sabe que esse ângulo é 45, mas esse todo é 75. Então, para cá, sobra 30 graus. E aí, eu vou fazer seno de 30 graus. Para quê? Para calcular o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que eu vou chamar de y. Ó, seno de 30 graus vai ser cateto oposto, que é y, sobre hipotenusa, que é 20. Só que a gente sabe que o seno de 30 é meio. Então, fazendo produto cruzado, fica 2y igual a 20. Então, o y é 10. Beleza, agora a gente tem que achar esse outro cateto. Porque na hora de fazer a área desse triângulo aqui, a gente também vai fazer a área dele como produto dos catetos dividido por 2. Então, vou chamar esse outro cateto aqui de Z. Então, vai ficar, para achar esse cateto, eu vou usar cosseno de 30. Porque aí é cateto adjacente, que é o Z, sobre hipotenusa, que é 20. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Daí faz produto cruzado, vai ficar 2Z igual a 20 raiz de 3. Então, o Z vai ser, divide isso por 2, vai ficar 10 raiz de 3
centímetros. Então, a área do triângulo de cima, que é o ABC, vai ser o produto dos catetos dividido por 2. Portanto, 10 vezes 10 raiz de 3 sobre 2. Aí vai ficar 100 dividido por 2 dá 50. Então, 50 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, o que a gente quer que é a área do quadrilátero. A área do quadrilátero vai ser a soma das áreas dos dois triângulos. Portanto, 50 raiz de 3 mais 100. A gente pode deixar assim mesmo, centímetros quadrados. Acabou o problema. Eu não sei se a resposta que está no final se está assim com a raiz, mas não importa. A gente pode deixar essa resposta assim. Tá legal? Próximo vídeo, então, eu faço a correção do próximo exercício.